Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, né? E pedimos a Jesus para que também esteja conosco aqui, nos ajudando a refletir, não só sobre uma data especial, né? Mas sobre vidas especiais que estão aqui na Terra. Quando a Rita me convidou para o tema, né? Eu até falei assim, Rita, eu acho que você convidou a pessoa errada. Eu não me vejo na condição de falar, né, sobre a questão das mulheres. Entretanto, quando a gente assume o desafio, a gente realmente mergulha, né, e tenta extrair ou aprender tudo aquilo que advém com o conhecimento que a gente vai buscando. E, portanto, eu me surpreendi, talvez, com coisas que para a nossa vivência, por tantos anos já terem se passado, talvez não nos toca tanto em algumas áreas da nossa vida como em outras. Sentir que nós temos, às vezes, né, sentir que nós temos na nossa história de mulher, conquistado esse lugar que a gente vive hoje, talvez com tranquilidade, com serenidade, mas que nos custou tanto lá atrás, ter essa condição de igualdade, para mim realmente foi uma surpresa. Entender que desde os primórdios da civilização, a mulher nunca teve ali, naquele espaço, né, naquele momento, um lugar de igualdade com a questão do sexo masculino, com a questão do gênero masculino, é realmente surpreendente para a gente. E eu trouxe aqui então hoje para a gente refletir um pouco, fazer essa retrospectiva das nossas conquistas, né? Mas mais do que isso, o que essas conquistas nos agregaram como seres? O que elas realmente contribuíram para a nossa personalidade, para o nosso agir, para o nosso atuar? E quando a gente então começa a voltar, né, lá no passado, tentando entender o que a gente conquistou ao longo desses anos, eu trouxe algumas, não todas, que são muitas, né? Mas eu trouxe algumas conquistas que nós tivemos aí batalhado, né, ao longo da nossa existência. Então, como que é estranho, né? A gente ter que lutar pelo direito de estudar. Provavelmente todos nós aqui já não tivemos que lutar por essa condição. Tudo já era, né, definido. Nós poderíamos frequentar as escolas como qualquer homem, mas nem sempre foi assim. Essa conquista, ela só foi garantida em 1827 para nós aqui no Brasil. Em 1879, aí sim nós passamos a ter o direito de frequentar faculdade. Então, as portas que hoje se encontram abertas para todos, né, todos e todas, nem sempre foi assim. Nós tivemos que batalhar para ganhar o direito de estudar, de fazer um curso superior. Em 1932, pudemos votar, porque até então era somente os homens que votavam. As mulheres não tinham direito a isso. Conseguimos isso em 1932. Em 1962, saiu o Estatuto da Mulher Casada. E olha que ironia, o que esse estatuto garantia? O direito da mulher trabalhar sem ter que pedir autorização ao homem. Triste isso, né? Poxa, até para trabalhar a gente tinha que ter essa permissão. E além disso, no Estatuto da Mulher Casada, ela também passava a ter direito à herança, porque até então ela não tinha, e também poder ter a guarda dos filhos numa situação de divórcio, porque ela também não tinha o direito de ficar com seus filhos. Em 1988, a gente tem a Constituição Federal estabelecendo igualdades, né, formalizando igualdades, tanto de direitos e obrigações para homens e mulheres. É lógico que isso ficou no papel por muitos anos, a gente ainda vivencia situações de desigualdade, né? Mas já foi um movimento para dar luz, para dar importância a essa situação que a gente vivia, que não era de igualdade. Em 1997,
A gente tem a lei de cotas para a candidatura feminina, a mulher entrando na política, né, e tomando as decisões, aí também participando e tomando as decisões políticas envolvendo aí os cidadãos de forma geral. Em 2006, a Lei Maria da Penha, né, para prevenir e punir a violência doméstica, né, como não sendo algo que de fato a gente tivesse que aceitar. Em 2018, o assédio, então, passou a ser considerado crime. A gente vai se surpreendendo, né, com essas conquistas que, de fato, a gente teve que arregaçar as mangas e buscá-las. Provavelmente, muitos de nós, hoje, a gente consegue viver em determinadas condições que, para outras, realmente foram muito dolorosas, né, e que não foram possíveis de vivenciá-las dessa forma. Eu também trouxe algumas contribuições, só para a gente também entender que a mulher, além de conquistar o seu espaço, o seu lugar, ela também contribui, ela também é um ser inteligente, tanto quanto, com a mesma condição, né? E o que a gente tem características que são muito peculiares à mulher, que é a questão da sensibilidade, né? A mulher, ela tem uma capacidade afetiva, uma capacidade de distinguir, de perceber emoções, sentimentos nos outros, que talvez para o homem isso é mais difícil, de forma geral, né? É lógico que tem as exceções, mas essa sensibilidade, ela é algo característico da natureza feminina. Por isso que às vezes, um simples, né, relance, um simples olhar, você consegue entender que alguém não está bem. Mas pergunta para o homem, né? Você tem que chegar para ele e falar que você não está bem, porque geralmente ele não consegue fazer essas leituras. Assim como ele também tem outras características que nós não temos. Talvez uma objetividade, uma racionalidade maior, né? A mulher realmente, ela tem não uma vulnerabilidade, mas ela tem essa capacidade, né, de uma emoção muito à flor da pele. E por isso ela tem a facilidade de perceber como que as pessoas estão e se sentem. Então eu trouxe aqui, né, a Anice da Silveira, uma médica psiquiatra, que revolucionou o tratamento psiquiátrico, né, que era muito agressivo às pessoas, apresentando ali uma outra possibilidade de trabalho, que era a arte-terapia, né? A arte como uma possibilidade de ajudar nos tratamentos psiquiátricos. Madame Curie, ainda que ganhou 2 prêmios Nobel, né, ao mesmo tempo, em áreas distintas, física e química, e a gente estuda, né, no ensino médio aí, como referência da radioatividade. Então, uma mulher num ambiente que até então puramente masculino. E até hoje a gente sabe da dificuldade que é da mulher entrar dentro desse âmbito. Os âmbitos aí das ciências exatas, né? Tatiana Coelho, que nasceu em 66 e ainda hoje trabalha, uma pesquisadora brasileira que estuda lesões medulares e desenvolveu medicamento para recuperação da atividade motora nesse tipo de situação. Hipática de Alexandria, já aí, né, bem anos antes, filósofa e matemática, organizou e sistematizou conhecimentos científicos da antiguidade. Tarsila do Amaral, uma das principais representantes do modernismo no Brasil, ajudou a construir uma identidade estética nacional, valorizando temas e paisagens brasileiras. Então a gente tem a mulher, né, com a sua sensibilidade, com a sua inteligência, com a sua persistência, permeando e trazendo aí várias contribuições dentro do cenário de pesquisas, né, dentro do cenário da medicina, da saúde, de forma geral. Mas voltando um pouquinho na história, para a gente poder entender, né, um pouco dessa submissão da qual a mulher viveu por tanto tempo, relembremos então, ali nos primórdios, quando Jesus veio ali, os primórdios do cristianismo, quando Jesus esteve conosco, como que era a realidade da mulher judia, para a gente entender um pouquinho sobre tudo que nós tivemos que viver de lá para cá. Então, dentro do cenário ali, a mulher a casa era o reduto da mulher, né? Então, o ambiente dela, o universo dela, onde que ela atuava, vivia, era a casa.
Um lugar bem restrito, né? Um contexto bem limitado. Por isso, a sua formação se restringia às atividades de ordem doméstica. Se ela saía do lar, deveria apresentar-se com o rosto coberto por um véu especial em respeito aos bons costumes, sob pena de sofrer repúdio do marido, sem restituição do dote. Olha, então quando ela saía de casa, ela tinha que sair toda coberta, né? Se ela não cumprisse esse ritual, ela corria o risco do marido devolvê-la para o pai. Devolvia, mas não devolvia o dote, né? O dinheiro que ele tinha ganhado ali para se casar com ela. A mulher, legalmente, equiparava-se à criança e ao escravo, ou seja, mostrando de fato a pouca importância que ela tinha dentro daquele contexto. Era vergonhoso dirigir a palavra às mulheres nos espaços públicos e cumprimentá-las. Coisas comuns hoje, né? Hoje a gente entra e sai de diferentes ambientes, conversa com diferentes pessoas, estando ou não sozinha. A realidade que elas viviam eram bem diferentes. E os rabinos sugeriam que um homem falasse pouco com as suas mulheres. Até o marido deveria conversar muito pouco com as suas mulheres. Que tristeza, né? Que absurdo escutei aqui. Eu tenho para dizer para vocês que a realidade delas mudou muito pouco, diferente da nossa, que mudou muito, né? Ainda mais, o pai podia vender a sua filha como escrava até os 12 anos. Ou ele podia explorá-la como fonte econômica. Então, aí a gente vai percebendo, né, o valor que a gente tinha dentro daquela cultura. As escolas eram vedadas às meninas, a gente viu, né, que também para nós aqui no Brasil também foi custoso estudar. Quase não possuía direitos religiosos, não se tinha sacerdotisa judia. E até nos templos, quando ela frequentava, tinha uns lugares específicos que ela deveria ficar, para não se misturar com os demais. Não podia ser contada para o censo e nem para os eventos. Se a gente voltar no Evangelho e ver ali a passagem do Sermão do Monte, acho que é o Sermão do Monte mesmo, quando faz a contagem de mais ou menos quantas pessoas tinham ali, aí fala assim, tinham tantos homens, sem contar as crianças e as mulheres. Então não se contava as mulheres, né? A nossa insignificância, ela realmente era quase que absoluta. Sócrates nos ignorou, Platão defendeu que não há lugar para a mulher, sendo preferencial a homossexualidade. Eurípides supôs que a mulher é o pior dos males, e Cícero sugeriu que se não existissem as mulheres, os homens seriam capazes de falar com Deus. Que insignificância, né? Ainda bem recente, no final do século XIX, a gente tem Fiore, que é um dos estudiosos da psicologia feminina. Ele afirmava que o homem preocupa-se com a verdade e a solidez, e a mulher preocupa-se só com as aparências. Bom, ainda bem que a gente, sabendo de tudo isso, olhando para a nossa realidade, nós estamos muito bem. Não que a gente tem que estagnar, né, e não buscar novos patamares de igualdade, mas realmente a gente está numa outra condição. E talvez quem nos ajudou muito para que estivéssemos aqui foi o nosso mestre, Jesus. Porque pensa bem, Jesus veio, né, no momento em que a sociedade era desta forma, em que a mulher realmente era um zero total à esquerda. E veja a postura e a conduta que ele teve para conosco, totalmente diferente. Eu imagino que realmente Jesus deve ter chocado muito, né, os estudiosos da época, os que consideravam ali, né, seguidores de Deus, os escolhidos de Deus. Vejamos também um pouco da história dos apóstolos, de como que eles foram chamados. Simão, André, Tiago e João, Jesus foi atrás deles, né, e fez o convite para que o seguissem.
Logicamente, tem um mérito ali, porque o coração deles se abriu imediatamente e eles receberam, né, aquele chamado e aceitaram. Porém, as mulheres galileias, né, que a gente conhece aí, os evangelhos não narram qualquer convocação de Jesus. Jesus não fez, ou pelo menos a gente não tem conhecimento dentro da literatura, dentro dos estudos que a gente faz, que Jesus tenha feito um convite especial, como fez para os apóstolos aqui, em relação a Maria de Magdala, a Joana de Cusa, a Maria de Betânia e tantas outras mulheres que compuseram aí o evangelho de Jesus, as apóstolas de Jesus. Elas o seguiam espontaneamente e o seguiriam até o fim, né, como a gente vê ali nos momentos finais do Cristo na cruz. E se a gente for um pouco além, Paulo nasceu dentro, né, do conhecimento ali dos ensinamentos de Moisés, mas ele também foi chamado por Jesus. No momento em que ele, ali no deserto, ele fica cego e ouve, né, a voz de Jesus, por que estava o perseguindo, aquele foi um marco, um divisor de águas para Paulo, que também foi um chamado. Se a gente pensar em Tomé também, para ter certeza de que Jesus era o Jesus, né, Jesus ressuscitado, ele teve que ver as chagas, ele teve algo que comprovasse. Percebam então que a alma feminina, ela realmente tem uma sensibilidade muito peculiar. E é o que a gente, de fato, tem que valorizar, que é o que nos distingue aí, né, em grande parte, ou na grande maioria das nossas características dos homens. Portanto, como nós falamos, né, a forma que Jesus se relacionava conosco, se relacionava com a mulher da época, seja perante as discípulas, seja perante as enfermas ou as pecadoras, ou seja, todas que se relacionavam, se aproximavam de Jesus naquela época, introduzia drástica alteração nos costumes sociais. Juan Arias considerou que o aspecto mais revolucionário do profeta de Nazaré foi, sem dúvida, a relação aberta que ele manteve com as mulheres. Ele tratava de igual para igual, né? Não havia diferenciações ali. Era assim que Jesus, então... desculpa, não vi que tinha saído. Era assim que Jesus lidava, né, no dia a dia com as discípulas ali. A posição que Jesus reserva para a mulher em sua vida é a de respeito, indo além da pureza legal e deixando de atender às normas, às regras que existiam ali de segregação das mulheres. Tá passando, não? Isso se deve, sem dúvida... Aqui tá meio quebrado. Aqui, né? Tá até encapado. Voltou. Não quer, não? Esses dias comigo fez. Se colocar alguma coisa, mas não adianta, não. Quer que eu desconecte aqui? Tenta, novamente. Aqui? Mas não, ele está quebrado aqui. Montando na academia. Ele pode academia. Não. E se for de... e falar se for de baixo? Fica segurando o cabo aqui. Nem segurando, porque ele está lá. Ele está vindo bem? Eu vou desligar e ligar de novo. Pode continuar, tá? Pode. Vai bem. Tá.
Por que Jesus tinha essa conduta diferente com as mulheres? Logicamente que a gente fala, porque ele é o Messias, né? Ele é o mestre. Porque ele nos enxerga como iguais, como deve ser, né? A realidade nos mostra isso. Mas mesmo criado nos costumes daquela época, né, a sensibilidade de Jesus também era grande. A grandiosidade do seu coração para estar aberto e perceber, né, a grandeza da mulher, da sua importância, da sua participação dentro de todo o evangelho ali, no acolhimento às crianças, aos doentes, aos jovens. A gente entende, a Amélia Rodrigues nos fala, né, que o papel social da mulher nas obras do Cristo, naquela época, eles se deveram exatamente nessa condição. As mulheres, aí a Amélia de Rodrigues falando, as mulheres ao lado de Jesus eram as mãos do socorro, atendendo os enfermos, as criancinhas aturdidas e rebeldes que lhe eram levadas, providenciando alimentos e roupas, auxílio de todo o jazz nas jornadas entre as aldeias e cidades, povoados e ajuntamentos. Eram as suas vozes meigas e compassivas que tranquilizavam os exasperados antes de chegar até o Mestre. Sua paciência e gentileza, que amainava a ira e a rebeldia precedentes ao contato com ele, constituindo segurança e alívio para as provas que os desesperados carregavam em clima de reparações dolorosas. Então, a Amélia Rodrigues nos traz, em um dos seus livros, que, na verdade, as mulheres daquela época, né, as mulheres do Evangelho, as discípulas de Jesus, elas estavam ali sendo convocadas para um trabalho de ação social, em que elas recebiam as pessoas que chegavam ali, aqueles que buscavam socorro, aqueles que buscavam o alívio das suas feridas, o alívio da fome, o alívio das dores, e elas não só ouviam, acolhiam esses que chegavam, mas também direcionavam a eles todo o cuidado, com carinho, com zelo, tratando a cada um como se realmente fosse ali um dos seus filhos. E ela continua: a mensagem de Jesus sobre a igualdade entre todos, não era isso também que Jesus nos ensinava? Que todos éramos iguais, que não havia diferenças, o fato de hierarquicamente ou nos postos do governo, ou a questão de uns ricos e outros pobres, que não havia diferença perante a ele no reino dos céus. Tanto é que ele trouxe ali a parábola do rico, né? E do pobre, do Lázaro e o mendigo, contando que ao chegar no céu, aquele mendigo que ficava ali à porta da casa de Lázaro para comer as migalhas da comida que caía ali da mesa, enquanto os cães lambiam as suas feridas, ou seja, mostrando um ser que era resignado à sua condição, que ainda que não recebesse a ajuda de alguém que tinha plena condição de ofertá-la, ele não se indignou, ele não se rebelou, ele não se inflamou. Ele aceitava a situação como ela vinha. E quando ambos morreram, Lázaro foi para o inferno, né? E o mendigo foi para o céu. E Lázaro pede, né? Olha a prepotência, ainda estando no inferno, que a gente sabe que não é bem assim, né? Mas ainda estando em sofrimento, Lázaro ainda pede para que o mendigo vá avisar a família para que eles mudem a sua conduta. Mesmo lá, a prepotência dele ainda é grande, né? Ele quer mandá-lo para vir avisar a sua família. E aí essa condição, Jesus nos mostra, então, exalta até, né, a diferença às vezes de que, estando na terra, passando por situações dolorosas, situações de desigualdade social, quando estamos frente ao reino dos céus, não é a riqueza ou a pobreza que vai determinar para onde vamos, se vamos entrar no reino dos céus ou não. É aquilo que a gente carrega no nosso coração.
é a forma como a gente lidou e lida com as dificuldades, com as vicissitudes da vida. É isso que vai determinar. Portanto, Jesus pregava, sim, igualdade entre os homens e entre as mulheres. A forma de respeito com a qual ele tratava a todos era realmente a todos, não havia diferença. Existiu? Não vai não? Vai ter que mandar arrumar. Então, a Amélia Rodrigues, nos traz aqui que a mensagem de Jesus sobre a igualdade atraía os excluídos. Quem que eram os excluídos? Os pobres, os doentes, as crianças, os escravos, as mulheres. Para as mulheres, o Evangelho constituía um hino de liberdade, malgrado o clima desfavorável que se respirava, mesmo dentro das comunidades cristãs. Lembra que Maria de Magdala, pelo seu passado, a gente até vai relembrar um pouco aqui da história dela, que Pedro tinha dificuldade de aceitá-la pelo seu passado? Quando Jesus morreu e os apóstolos foram fazer ali o trabalho de levar a boa nova, Maria quis ir com eles e eles não deixaram, com medo da reputação do passado dela acabar interferindo, nas pregações que eles iriam fazer. E Maria se lembrou de que Jesus lhe disse e aceitou aquela situação. E ao invés de se lamentar, ela foi fazer algo glorioso, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então, pensando no papel da mulher para os dias de hoje, no que a gente pode contribuir, eu trouxe 3 histórias das mulheres do Evangelho, porque cada uma delas nos traz um conhecimento a respeito de algumas características tão peculiares às mulheres, mas que às vezes no dia a dia a gente vai deixando isso meio debaixo do tapete, esquecendo que a gente tem essas potencialidades e deixando de exercê-las no nosso dia a dia. Então, contando um pouquinho sobre Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, a gente tem poucas informações sobre ela, Mas talvez o evangelho que mais nos traz essas informações seja o evangelho de Tiago. Um evangelho que não é reconhecido aí, Que não compõe os 4 evangelistas ali. Mas é o que a gente tem de informação. Tiago nos apresenta no seu evangelho que Maria ficou órfã de pai e mãe muito menina, muito novinha. E, portanto, ela foi criada dentro do templo. E ela era cuidada por Zacarias, aquele casado com a sua prima Isabel. Zacarias, era ali um sacerdote do templo. E ali ele passava muito tempo. Maria era vista por Zacarias como uma pessoa de grandes virtudes. Ainda, para a gente hoje, ainda criança, Aos 12 anos, ela teve que ser retirada do templo. Já estava ali chegando na adolescência. E aí ela foi direcionada para um grande homem, no sentido não de riqueza, mas de pureza, de conduta, que seguia de fato ali as leis de Moisés, que era José. José, então, ele levou Maria como tutor, como alguém para cuidar de Maria, e levou-a para Nazaré. Ali, logo em seguida, a gente já tem toda a história que a gente conhece aí a partir dos evangelhos, dos evangelhos que a gente tem conhecimento, que o anjo Gabriel apareceu a Maria e anunciou a sua gravidez. E qual foi a postura de Maria? A gente não vê Maria assustada, não vê Maria falando, mas será que eu vou dar conta disso? Não vê Maria nem questionando como que será aquela gravidez, aquela gestação. Ela se submete ao que Deus apresenta para ele. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Maria nos mostra então, algo nesse momento, ela já nos mostra algo extremamente grandioso para a mulher. A capacidade de aceitar,
de se submeter a situações pela fé, pela crença que o seu coração determina, pela confiança que ela tem, né, no Pai. E então, Maria tem Jesus. Jesus nasce nas condições mais simples, né, dentro ali de um lugar onde ficavam os animais. Para a gente aqui seria um barracão. A manjedoura seria um coxo, né? Manjedoura é uma palavra muito chique, né? Dá uma ideia de algo elaborado. Era um coxo. E os pastores visitavam Jesus. E Maria olhava tudo aquilo e guardava no fundo do seu coração. Se a gente lê o Evangelho com atenção, vocês vão ver em várias passagens essa postura de Maria, de observar tudo o que acontecia, mas não falar nada, guardar no seu coração. E quando Maria, a gente pensa que talvez Maria não acompanhou Jesus, ela estava em Jerusalém quando Jesus foi crucificado. Quando João chega e conta, né, mãezinha, Jesus foi preso. Ela então vai atrás de saber onde Jesus está. Encontrando o lugar que ele está, né, Jesus foi preso ali e ido para a casa de alguns doutores da lei que o questionaram antes de levá-lo ali para... Como é que chamava? Pôncio Pilatos, Depois Pôncio Pilatos manda para Herodes, né? E tem esse vai e vem de Jesus. Mas ali, na casa dos doutores da lei, ela chega para ver Jesus, um guarda empurra, ela cai no chão, corta a cabeça e mesmo sangrando, ela passa a noite ali à espera de notícias de Jesus. E quando Jesus sai, todo machucado, ensanguentado, ela acompanha com o olhar. Logicamente, o seu coração de mãe está muito machucado, tanto quanto Jesus estava externamente. E ela acompanha calada. E até o final, ela permanece com Jesus ali. Ela não se separa dele. A gente talvez possa subentender, né? Aí realmente é só uma hipótese, de que realmente Maria, naquele momento, já estava viúva. Até porque José já era um ancião de muita idade quando ele esteve com Maria, quando ele pegou-a como tutor. Quando Jesus fala para Maria, mãe, eis aí o teu filho, e fala para João, né, filho, eis aí a tua mãe, além da mensagem de humanidade que Jesus quis passar, talvez ali também representasse um costume da época, porque quando a mulher ficava viúva, quem cuidava dela era o seu filho. E talvez, por Jesus não ter irmãos, talvez, é apenas uma das hipóteses, né, que se tem ali. Jesus consagra a João cuidar então de Maria como sendo um dos filhos, que aí ficava na responsabilidade dele. Porém, isso é apenas uma hipótese. O que nós aprendemos com Maria de Nazaré? Maria nos ensina a ter fé, isso é indiscutível, né? A confiar no amor do Pai que cuida de todos os teus filhos. E até nos momentos em que ela não sabia ao certo como seria, né? Ou como enfrentar aquela situação, ela simplesmente confiava. E quando a dor parecia que não caberia no seu coração, vendo todo o martírio, todo o sacrifício, né, até a morte final de Jesus, que foi muito dolorosa, ainda ali, com seu coração sangrando de dor, não houve nenhuma blasfêmia que saísse dos seus lábios. Ainda assim, ela confiava em Deus. Maria aceitava resignada tudo o que lhe acontecia, guardava as coisas no seu coração, como uma criança que, mesmo não compreendendo tudo o que acontece ao seu redor, mas ao ver o olhar da mãe sereno, compassível, a criança relaxa, porque ela confia que a mãe cuidará dela.
que o Pai cuidará dela. Assim era Maria. Frente às dores mais difíceis, o seu olhar se voltava ao Pai. E ela, então, asserenava o seu coração. E aquilo que ainda não podia compreender, ela asserenava o seu coração frente ao amor do Pai para com ela. A confiança, então, de Maria é algo para a gente aprender. A fé em Deus. A cada situação que a gente vivencia, pensemos nós, não estamos sozinhos. Como Jesus fala para Joana de Cusa, né, quando ela vai, que é uma outra mulher que nós vamos falar, e já falando sobre ela então. Quando ela procura Jesus e abre o seu coração falando das suas dores, do seu marido que não compreendia e não aceitava o Evangelho, né, da vida que ele vivia ali, ela traz até ali uma queixa, né, porque ela fala, olha, ele não tem nem religião, não tem nada de fato que ele acredite, porque ora ele segue ali a religião dos romanos, né, adorando os seus deuses e fazendo ali, participando dos rituais, ora também ele participa dos rituais e da forma como os judeus acreditavam ali, né, nos ensinamentos de Moisés. E ela fala de toda essa vida leviana que ele vivia. E é tão interessante porque Jesus fala para ela o seguinte, fala, Joana, ninguém passa aquilo que não tem que passar. O trabalho, ele não chega para quem se considera despreparado. Nós podemos até achar que não estamos preparados para vencer as batalhas, dificuldades que vão acontecer na nossa vida ou estão acontecendo. Mas com certeza, se elas vêm, é porque de fato é o momento certo para que a gente possa superá-las, para que a gente possa passar por elas e se sentir e se permitir ser transformado. E ele então pede para Joana de que ela volte ao lar e que exatamente por saber, né, de todas ali a formas que Jesus nos ensinou como viver a vida, amando ao próximo, respeitando, ajudando, dividindo, que ela, como despertou primeiro, é papel dela, é obrigação dela ser aquela que compreende o marido. Ame o seu marido, que ainda não acordou, né, para o verdadeiro momento da nossa vida, pelo verdadeiro motivo de existir que nós estamos aqui. E Maria e Joana de Cusa, então, volta para o seu lar, agora com o coração, né, já bem aquecido pelas palavras de Jesus, e ela passa a ter uma outra postura. Ela passa a compreender ali, né, o seu marido dentro da sua condição, que ainda não despertou para o conhecimento do Evangelho, para o verdadeiro cristianismo. Ele vem depois, né, a perder o seu poder que ele tinha, passa a viver uma vida de dificuldades, e Joana não reclama, arregaça as mangas, vai trabalhar. Ela fica viúva, antes de ficar viúva ela tem um filho, né, fica viúva, e ali ela tem que prover o seu lar. Ela passa a trabalhar cuidando de outras crianças, e vai levando a vida. E a cada dificuldade que ela vivencia, o que a fortalece? A fé que ela tem nos ensinamentos do Cristo. Isso a fortalece. E quando, naquele movimento que a gente tem ali dos circos, né, no cristianismo, quando ela e o filho dela são amarrados para serem mortos na fogueira, um dos seus verdugos vira para ela, né, e vira para o filho e pede que se abjurasse, ou seja, se negasse Jesus, que eles poderiam se salvar daquela condição. O seu filho pede, né, exasperado para sua mãe, para que ela abjurasse de Jesus. E naquele momento, ela sente muita dor no seu coração. Porque pense bem, o seu filho ali para morrer. E depende de você, numa única condição, né? Negar o Cristo, ele pode viver. Pensa que dilema que ela viveu.
E aí, nesse momento, ela lembra de Maria, que aos pés da cruz de Jesus, ela simplesmente olha para o Cristo com toda a dor, mas confia que Deus está cuidando do filho dela. Então, lembrando da força que Maria teve no momento extremo de Jesus, ela adquire a força e fala: filho, não abjuremos de Jesus, né? Saibamos vivenciar o nosso testemunho. E aí o verdugo ainda vira para ela muito sarcástico, né? E fala: poxa, o seu Jesus te ensinou aí apenas a sofrer, a morrer, né? Em silêncio? Ela falou: não, ele também me ensinou a te amar. Pensa, né? Que amor, que fé grandiosa de Joana de Cusa. E ela desfrutava, até então, né, uma vida lá no início, uma vida muito boa. Só que Jesus a preparou para que ela pudesse vencer as batalhas que ela teria posteriormente. Joana de Cusa, né? Ela foi convidada pelo Mestre a viver o seu evangelho no lar. Ela não precisava seguir a Jesus pelas cidades afora, nas suas pregações. Ele falou: fica no seu lar, ali você vai viver o seu evangelho, no círculo da sua família. Transformou, né? Pediu para que Joana transformasse a sua incompreensão frente à conduta do marido em compreensão de que ele vivia na ignorância espiritual. Compreendeu, né? Joana passou a compreender que cada um tem o seu tempo e que, portanto, aquele que desperta primeiro tem a responsabilidade de acender a luz para iluminar o caminho do outro. A permanência da sua conduta cristã frente às dificuldades que ela vivenciou dentro do próprio lar fortaleciam a sua fé e alimentavam a sua resiliência e o seu bom ânimo com o qual ela conseguiu vencer as batalhas que adveram adiante. E num evento, né, numa dos trabalhos, tem mais outras Marias, né, que eu mudei a ordem aqui, falando sobre Maria de Magdala, que a gente também não poderia deixar de dizer. Acho que o relógio está parado. 18. Obrigada. Maria de Magdala também, né, uma das discípulas aí de Jesus, com uma história de vida que nos traz muitas lições. Maria de Magdala também, através dos estudos, a gente tem o conhecimento de que ela era uma mulher de uma vida, de uma família, na verdade, economicamente ou financeiramente, né, bem, não era de uma família pobre, até porque, eu não sei se todos conhecem, mas Maria de Magdala sabia ler, o que era atípico, né, como a gente falou aqui, daquela situação, daquele momento. Havia poucos casos assim, mas algumas famílias se permitiam ali que a mulher estudasse enquanto estava ali sob a proteção dos seus pais. Mas, enfim, Maria de Magdala, aos 15 anos, ela se casa, isso segundo os relatos de Divaldo, tá? Nas suas palestras, ela se casa naquela idade, era a idade de se casar, para a gente hoje é muito jovem, né? Mas ela é imediatamente abandonada pelo marido. Não traz ali o motivo, né? Mas provavelmente foi algo bem difícil, algo bem doloroso para Maria de Magdala, porque então, a partir daí, ela resolve tomar um caminho totalmente diferente na sua vida. Ela não volta mais para a casa dos pais, ela resolve ter a sua vida independente e ali ela fala que vai curtir os prazeres, né, vai se relacionar com os homens e ganhar muito dinheiro. E realmente ela conseguiu tudo isso. Porém, a sua alma ficava sempre vazia. Ela recebeu muito amor, mas não o amor que de fato preenche os corações. E então, ouvindo falar sobre o Mestre, ela resolve procurá-lo. Tem até, né, alguns estudiosos que falam que, na verdade, num dos dias que ela estava passeando pela cidade,
ela, naquelas liteiras, ela é abordada por uma pessoa que lhe pede uma moeda para que ele pudesse pagar a barca que atravessava ali, né, o mar Saúde, para que ele pudesse visitar Jesus. E ela pergunta, quem que é esse Jesus? Né? E ele fala assim, olha, ele faz curas, ele faz milagres, e eu espero que ele cure a minha lepra. E ela então lhe dá uma moeda. E ela pede para ele, pergunta a ele se ele cura a lepra da alma. Porque Maria passava por momentos de muita solidão. Momentos em que ela se fechava na casa dela, fechava os quartos, as janelas ali, e ela ficava horas e horas com os olhos abertos, olhando para o nada, sem mover um músculo. Numa dor, né, na alma extremamente grandiosa. E ali no silêncio que ninguém podia fazer nada. Ela passava dias assim. Até que novamente, né, essas crises passavam e ela voltava no seu dia a dia. Maria, apesar da vida que vivia, ela era uma pessoa de um coração muito bondoso, no sentido de ser caridoso. Não era uma pessoa má. O que ela podia fazer de caridade ali, ela tinha as ações que ela fazia. Ela ajudava, né, os outros. E aí um dia, também ali dentro desse relato, essa pessoa que ela ajudou com a moeda, né, volta e pede para falar com ela. E ela estava exatamente num desses momentos dessas crises, fechada no seu quarto. E ele insiste, né, e os criados não queriam deixar entrar, e ele consegue entrar e consegue encontrá-la e falar assim, olha, ele também cura a lepra da alma. E aí ela resolve então ir ao encontro de Jesus. Pense bem, como o seu coração estava receoso, né, para encontrar Jesus. Será que ele a julgaria? Será que ele a receberia sabendo da sua história? Mas quando Jesus a vê, ele abre ali aquele sorriso doce, manso, aquele olhar meigo, né? E faz o convite para que ela se aproxime. E ali ela abre o seu coração e fala para Jesus, eu tenho sede de amor. E aí Jesus fala para ela, se tem sede de amor, então ames. E aí ela fala, mas como amar se eu não posso ter nem um filho meu? Porque eu não posso ser mãe, não tem como ter um filho. E aí Jesus fala para ela o seguinte, qual mãe que ama mais? Aquela que ama o filho que nasce do seu ventre ou aquela que ama os filhos que nascem do ventre de outras? E naquele momento que Maria de Magdala ouve isso, é como se algo se descortinasse para ela. Ela realmente se sente, né, com a capacidade, com a condição que ela de fato pudesse amar. E aí sim, ela começou a pensar em quantos que, como ela, viviam segregados da sociedade. Os doentes, os estrupiados, né, os leprosos, que viviam todos a marginalidade da sociedade, como ela, que também era marginalizada. Tá certo que ela não tinha uma vida, né, de escassez, mas de escassez de bens materiais, mas ela tinha uma vida de escassez de amor. E Maria então segue Jesus, ela se transforma, né? Ela volta, distribui os seus bens lá entre os criados, acaba com tudo e vai seguir Jesus. E depois, quando Jesus morre, ela então, como eu falei, tenta seguir os discípulos, não é aceita, e aí ela se lembra que Jesus, né, falou para ela que ela podia amar os filhos, e ela se lembra exatamente que naquele momento a alegria que ela sentiu de poder amar a todos que como ela também viviam segregados. E ela resolve então conversar com os leprosos, com aqueles doentes, contando as histórias de Jesus, levando os ensinamentos de Jesus a eles. E conta-se que ela ainda viveu por 3 décadas ensinando os leprosos o Evangelho de Jesus. Logicamente, vivendo entre eles, ela também pegou lepra, né, e depois veio a falecer. Na verdade, ela veio encontrar com Jesus, né, que Jesus a recebeu. E o que a gente aprende com Maria de Magdala?
Ela venceu os prazeres mundanos, né? Os prazeres terrestres, o caminho largo dos interesses e das posses materiais. Porque nesse lugar ela não encontrou nada que lhe preenchesse a alma. Pela impossibilidade de ser mãe de um filho, de um único filho, ela passou a ser mãe de todos aqueles que, como ela, eram segregados da sociedade. Ela aprendeu a amar não a 4, a 10, mas a multidões de necessitados que buscavam o alento do Cristo junto a ela. Como Jesus, ela derramava amor através do acolhimento, dos ensinamentos e do cuidado com que ela atendia a todos que se aproximavam dela. A vida de renúncia aos bens materiais exigia-lhe ainda mais amar a todos como irmãos no Pai. Então, Maria de Magdala também nos traz a sua lição. E Maria de Betânia, a irmã de Lázaro? A gente fala, poxa, mas a história dela, né, é tão passageira. Sim, mas talvez a história de Maria de Betânia seja a que mais se parece com nós, ou pelo menos com grande parte de nós. Porque Maria de Betânia, ela vivia uma vida simples dentro do seu lar. Mas lembra aquela passagem em que Jesus chega à casa e Maria se senta para ouvir os ensinamentos de Jesus, enquanto Marta fica lá com os afazeres da casa? E aí Marta reclama para Jesus, né? Fala para ele, Jesus, manda Maria me ajudar, porque eu estou aqui preparando as coisas para vocês, né? Preparando o jantar, a comida. E ela simplesmente me deixou sozinha e sentou para te ouvir. E Jesus fala, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. O que Jesus quis dizer? Jesus quis dizer que Maria não coloca as coisas, né? Os afazeres domésticos, as coisas do dia a dia, da nossa rotina, no primeiro lugar. Em primeiro lugar, ela colocou a espiritualidade. E isso é muito comum para a gente. Às vezes a gente fica ali porque tem que arrumar casa, tem que lavar roupa, tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro. Mas e aquele momento da nossa oração, de fazer o evangelho do lar? Às vezes a gente até abdica do evangelho do lar porque tem um monte de coisa para fazer no dia a dia. É esse, né, ensinamento que Maria nos traz, para que a gente não coloque em segundo plano a nossa espiritualidade, que a gente coloque em segundo plano os afazeres domésticos, mas não esqueçamos que, antes de tudo, estamos aqui na Terra, não para adquirir ou ter bens materiais, que aqui estamos para cuidar dos aprendizados que nós precisamos adquirir, do trabalho que nós temos, né, de aparar as arestas da nossa alma. Quantas horas? 8h28. Então, eu vou deixar aqui, rapidamente, que eu queria trazer, né? Chico, numa das suas reuniões, e era exatamente ali uma reunião que se estava fazendo uma homenagem ao Dia das Mulheres, como aqui, né? Ele, no trabalho da noite, ele recebe ali várias poetisas que fazem questão de deixar o seu recado para nós mulheres. E eu trouxe apenas 2, são versinhos muito curtos, mas para a gente refletir e não se esquecer que espírito não tem sexo. Portanto, vindo como homem ou vindo como mulher, significa que nós temos aprendizados a adquirir e que nós não adquirimos ainda numa ou noutra condição. Maria Rosa nos traz o seguinte: muito espírito no além, sonhando a luz do porvir, pede um corpo de mulher para aprender e servir. Então nós sabemos, né, sabedores dessa situação, quando viemos como mulher, qual o aprendizado que nós temos? Além de todos esses que a gente viu com as Marias, Maria Rosa, mais uma Maria, né, nos diz que nós que vem como mulher, nós viemos como mulher para aprender e servir. E um outro, homem e mulher, 2 tempos, do verbo amar sobre a terra, em que almas se conjugam na vida que descerra.
Portanto, né, ser homem, vir como homem, estar como homem ou estar como mulher, são apenas situações que a gente vem, ou condições que a gente vem para o aprendizado diferente, para a complementação. Porque, na verdade, estando como homens ou estando como mulheres, cada um tem as suas particularidades, cada um tem a sua natureza. E o objetivo, no Livro dos Espíritos fala da igualdade de ambos, né? Entre ambos, o objetivo é o quê? É a gente se complementar. Não estamos aqui para buscar estar no lugar do homem. Estamos aqui para estarmos em condições iguais, mas cada um com a sua função, cada um com o seu papel. É isso que a gente veio, né, aprender aqui. Pode fazer a sua pergunta? Falando da história de Maria de Madrigal, né? Eu conheço uma versão um pouco diferente, que está na série, que chama Maria de Madrigal. Fantástica, que conta desde a trajetória do casamento dela, assim, que o marido judiava muito, até ela ser vendida como escrava, né? E depois ela vive ela é mantida no cativeiro de uma escrava da vida, né? Uhum. E aí ela consegue fugir, só que aí ela sentia uma mulher impura e ela era tida pela sociedade dessa forma. Por isso que ela quando veio falar de Jesus, ela estava num momento assim que ela já não queria nem mais viver. A história é maravilhosa, ela é uma pessoa assim, ela adoeceu no espírito, digamos assim, mas ela vivia uma vida mudando, sabe? Uhum. A história é magnífica, a história dela. E outra assim, só complementando, quando Jesus ressuscita, né? A primeira pessoa a ver ele foi uma mulher, então assim, foi Maria, né? Foi Maria. E isso, até mesmo para os apóstolos, foi inacreditável. Né? Inclusive, eles nem acreditaram quando ela falou, né? Sim. Exatamente, é isso mesmo. Obrigada pela contribuição. E para encerrar, não podia deixar, né, de trazer uma mensagem de Emmanuel, que é exatamente um chamado para nós, né, para que a gente entenda essa complementaridade dos papéis, das nossas funções aqui. Emmanuel nos fala, se te encontras na experiência feminina, porque podemos vir na experiência masculina, né? Ante os impositivos da evolução, é natural te compreendas no mesmo nível do homem relativamente à cultura e à inteligência, com a mesma segurança de competência, mas, para a demonstração disso, não busque os pontos de vivência em que a maioria dos homens falhou tantas vezes. Então, ele fala, né, que realmente que a gente venha na condição de se sentir igual, que a gente entenda que temos potenciais, inteligências, capacidades, tanto quanto o homem. Mas que a gente observe que o homem já esteve à frente, né? Pelas condições apropriadas das culturas, ele esteve à frente de muitas coisas. Que a gente use essas histórias para que a gente não caia nos mesmos erros. Que a gente aprenda com a experiência masculina. Para te mostrares tão eficiente quanto os melhores companheiros da terra, não é necessário desças aos precipícios a que tanto se arrojaram na própria imprevidência. Recorda que podes ombrear, caminhar lado a lado, com todos eles, com todos os homens, em matéria de trabalho e habilitação, entendimento e responsabilidade. Mas é preciso pensar que Deus não confiou aos homens os dons que te concedeu na perpetuação da vida e no sustento do amor. Ou seja, Deus não concedeu aos homens a questão da maternidade, onde ali, né, a gente dá a oportunidade de trazer à Terra espíritos né, que nos calam fundo ao coração, que a gente realmente ama, né, com todas as nossas forças ali.
e que, com certeza, dá a oportunidade da gente continuar ofertando aos que vêm, né, a oportunidade de se regenerar frente às provas, frente às situações que eles têm que vivenciar. Que entendamos, então, que independente, né, da condição que a gente vem, do gênero que a gente vem, todos nós temos um grande papel aqui na face da Terra. Que a nossa, né, responsabilidade é que a gente, de fato, aprenda a tratar a todos com respeito, de igual para igual, com carinho, com acolhimento, que a gente aprenda a amar. Porque o amor, ele tem várias faces e ele se comporta de várias formas no nosso dia a dia. Que não seja apenas palavras frias, mas que sejam atos, né, de realmente muito calor, muito afeto, que a gente possa distribuir uns aos outros. Que possamos um dia, de fato, sentir esse mesmo amor, não só pelas pessoas que estão próximas, não só por aqueles que fazem parte da nossa família, mas que a gente aprenda, como Maria de Magdala, a amar todos, né, a amar a humanidade como sendo irmãos, vindos ali do mesmo Pai. Obrigada a atenção de vocês, desejo que todos tenham aí uma boa semana e que a gente possa inspirar em figuras tão maravilhosas, né, que conseguiram aí fazer uma vida de ensino para nós, de exemplo para nós, que a gente possa ter a doçura das Marias, entendendo que a espiritualidade, ela de fato estará conosco todo momento e que deve ser aquilo que a gente de fato busca como mais importante nas nossas vidas. Que Jesus os acompanhe de volta aos lares, com os corações leves e abençoados aí pelo seu amor. Obrigada. A Casa do Caminho foi fundada em 1962 com o intuito de ser um albergue e servir alimentos aos necessitados com o nome de Sociedade Beneficente Casa do Caminho. Após a extinção do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, as atividades foram direcionadas para a nossa casa, se chamando a partir de então Sociedade Espírita Casa do Caminho. As atividades doutrinárias se dividem em palestras públicas, evangelização juvenil, evangelização infantil, evangelização de bebês e no ventre, estudo e pesquisa sobre o Evangelho. Para além das atividades doutrinárias, temos também as atividades assistenciais, as quais precisamos cada dia mais da sua ajuda, como Bazar Beneficente, Quentinhas, costura e confecção de enxovais para bebês. Arrecadação e distribuição de cestas básicas. Distribuição de kits de higiene básica. Distribuição de kits de verduras. Entrega de sopa fraterna. Doação de pães e leite. Para que esses trabalhos continuem, precisamos da sua ajuda. Venha trabalhar conosco ao ser um doador associado.